Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta passagem fala sobre a visita dos magos em Belém. E hoje de manhã eu quero pregar sobre os tipos de pessoas que procuram por Deus. Quero dar as boas-vindas para o casal Tiago e Andriele, recém-casados. Muito bem-vindos de volta à sua igreja, Templo Batista Maranata. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. É também uma honra ter o pastor Bill Kiefer e a dona Suzana aqui de volta conosco. E tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, esses magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez comemorando a data especial de Natal, porque há pouco mais de 2000 anos, o seu Filho amado veio a este mundo, na pessoa de um pequeno bebezinho, através de Maria a Virgem. Ele veio habitar entre nós, e Ele viveu, ó Deus, entre nós, e através da sua vida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele morreu numa cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados, Ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele está à destra, à direita do trono de Deus. Pai, nós estamos aqui como os magos, há 2000 anos, para adorá-lo, para honrá-lo e para oferecer a Ele, ó Deus, o que nós temos de melhor. Ajuda-nos, fale aos nossos corações, e use, ó Deus, esta mensagem para despertar os nossos corações. Pois é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Há muitos eventos importantes que ocorreram antes do nascimento de Jesus. Dentre eles, o próprio anúncio que o anjo fez à mãe de Jesus, Maria, dizendo que ela ficaria grávida. Lucas 1:30, mas porque achaste graça diante de Deus, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Sem dúvida, este foi um evento muito importante também, que faz parte da história de Natal. Em seguida, apareceu uma multidão dos exércitos celestiais para os pastores que estavam no deserto, dizendo: glória a Deus nas alturas. Eu não sei se esses anjos disseram glória a Deus nas alturas, ou se eles cantaram glória a Deus nas alturas. E por último, vieram os magos do Oriente trazer homenagens e presentes
para o príncipe da vida, para o Senhor da glória. Eu gosto muito da época de Natal, principalmente por causa da história de Natal. De certa forma, o que fazemos hoje na igreja é o que os magos fizeram há pouco mais de 2000 anos. Eles foram adorar e oferecer presentes a Deus. Nós estamos aqui para adorar e oferecer nossas vidas a Deus. Esses homens jamais teriam conhecido Jesus Cristo, Filho de Deus, se tivessem ficado em casa. Na verdade, eles só passaram a conhecê-lo porque saíram de suas casas e foram até o local onde Jesus Cristo se encontrava. E hoje em dia a história é a mesma. Homens e mulheres só podem conhecer a Deus caso venham à igreja ou caso a igreja vai até onde eles estão. Conhecer Jesus Cristo é a razão principal porque estamos na igreja nesta manhã. Conhecer Jesus Cristo é a razão principal porque fazemos parte de uma congregação, de uma igreja. Jamais podemos adorá-lo sem primeiro conhecê-lo. Pedro, o apóstolo, disse: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um mandamento, é imperativo que nós, crentes, filhos de Deus, cresçamos neste conhecimento. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais fiel você será a este Deus. Os magos, lá da sua terra distante, ouviram falar de Jesus, mas ouvir não era e não foi o suficiente. Então, eles deixaram o seu lugar, porque eles queriam conhecê-lo. E o melhor lugar para conhecer Jesus Cristo é visitando a casa de Deus. Os homens que vieram conhecer o menino Deus naquele dia eram homens especiais, eram pessoas diferenciadas em sua terra, mas eles deixaram de lado a sua importância pessoal e eles seguiram o caminho rumo à casa onde estava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nesta manhã, eu quero fazer-lhe uma pergunta: que tipo de pessoas procuram por Deus? Primeiramente, quem eram esses homens que vieram conhecer Jesus? Mateus 2:1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Primeiramente, eles não eram judeus, eles não eram da terra de Israel, eles não eram judeus que cresceram ouvindo a respeito do Messias. Eles não eram judeus que ouviram a respeito da vinda do Messias e do reino do Messias. Quando finalmente o Messias veio, os judeus não estavam preparados para recebê-lo. Há homens de outras terras que às vezes têm mais discernimento e têm mais sabedoria a respeito de Deus do que o próprio povo de Deus. Certa vez eu visitei um casal cuja esposa aparentemente já era crente em Jesus Cristo. Pelo menos ela frequentava a igreja e já era batizada. O marido visitava de vez em quando a casa de Deus. Mas, por incrível que pareça, depois de alguns minutos, percebi que ela também não era salva. Aliás, ela não fazia ideia de como ser salva. Agora, como que você convence uma crente nominal, uma evangélica, membro de igreja batizada, que ainda não é salva? Eu precisei de mais de 1 hora para mostrar na Bíblia o que significa salvação. Finalmente ela cedeu, finalmente ela reconheceu que não era salva, finalmente ela entendeu os termos bíblicos e não mais os termos da igreja. O marido, que não era crente nem nada, com muito mais facilidade entendeu que não era salvo e estava pronto para a salvação. Por quê? Muitas vezes pessoas de outras terras têm mais facilidade em receber Jesus Cristo do que os próprios frequentantes de igreja. Aliás, eu prefiro 1000 vezes lidar com pessoas sem conhecimento bíblico, sem compromisso com Deus, do que com aqueles que já estão na igreja há 5, 10 anos, 15 anos, mas que rejeitam reconhecer que estão errados.
Foi o caso do primeiro Natal. Homens de outras terras, homens de outra cultura, homens de outra religião tiveram mais discernimento espiritual a respeito do Messias do que o próprio Filho de Deus. Por isso eu digo, se uma igreja não quer morrer, ela não pode parar de crescer. Amém, irmãos? Uma igreja não pode depender de seus membros, porque os membros vão ficando mais velhos, vão ficando mais folgados, vão ficando menos compromissados. Então a igreja, ela precisa de renovação, não doutrinária, mas espiritual. Ela precisa de sangue novo, para que ela não venha a cair na mesmíssima. Foi o que aconteceu naquele primeiro Natal. Homens de outras terras, eram homens importantes, eles eram magos, e a palavra magos significa sábios, eruditos, estudados, letrados. Havia também os magos bruxos, que mexiam com necromancia, mexiam com adivinhação, mas não era o caso desses homens. Eles eram astrônomos e não astrólogos. Qual a diferença? Um estudava ciência, outros ficavam mexendo com o ocultismo. Eles não mexiam com o ocultismo. Haja vista que eles vieram em busca do verdadeiro Filho de Deus. Eles estavam examinando as Escrituras para que soubessem, quando que Jesus Cristo estaria nascendo e o local de seu nascimento. Mas os magos que mexiam com bruxaria, eles estavam cometendo um pecado capital, de acordo com a Bíblia. Levítico 20, verso 27 diz: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. De qualquer forma, nós sabemos que esses magos eram homens bem formados, estudados, sábios. Agora, irmãos, não são poucas as pessoas sábias, estudadas, bem posicionadas na sociedade, que aceitam Jesus Cristo como Salvador. No entanto, essas pessoas também precisam ser salvas, amém? Pessoas ricas, pessoas estudadas também precisam de salvação. Nunca vamos nos esquecer do jogador da seleção brasileira de 1994, lateral direito da seleção, o Jorginho. Ofereceram para ele uma grande quantia em dinheiro para que ele simplesmente fizesse o sinal número 1, representando uma marca de cerveja no Brasil. Vários outros jogadores fizeram o sinal de número 1 para aquela cerveja, mas o Jorginho disse: eu não posso fazer número 1 para uma marca de cerveja, porque o número 1 na minha vida já está ocupado, e é o Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? E aquilo serviu de testemunho para o Brasil inteiro. Talvez você não acredite, mas o ex-presidente norte-americano George W. Bush também fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Ele que foi alcoólatra por muitos anos, ele que sofria de depressão, ele reconheceu que só Jesus Cristo salva e que só Jesus Cristo poderia libertá-lo do pecado. Eu ouvi pessoalmente dando uma entrevista e dizendo na entrevista que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, a sua vida é transformada. Mas são poucas as pessoas famosas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Porém, esses homens, apesar de importantes, eles deixaram a sua terra em busca do Filho de Deus. Porque por mais importante que você seja, você nunca vai ser mais importante que Jesus Cristo. Em segundo lugar, eram homens de uma outra terra, eram estrangeiros. Provavelmente eles vieram da Pérsia, onde a astronomia era muito forte, e a Pérsia também ficava no Oriente. Os persas formavam um povo pagão, adoravam imagens de escultura, criam em várias formas de deuses, e eram na sua grande maioria ocultistas. Israel já era a nação que tinha luz, ela tinha o Velho Testamento, mas os primeiros a receberem o Messias foram os gentios, não foram os judeus. Eu costumava testificar para um rapaz que trabalhava numa oficina mecânica.
E sempre que eu levava o meu carro àquela oficina, eu estava ali testificando para aquele rapaz. Mas ele nunca aceitou ao Senhor Jesus Cristo totalmente. E deixe-me dizer-lhe, aceitar Jesus Cristo pela metade é o mesmo que não aceitá-lo. Ele nunca aceitou a Cristo totalmente, mas o amigo do lado, para quem eu nunca havia testificado, mas ouvia o meu testemunho por tabela, este acabou aceitando a Jesus Cristo, amém, irmãos? E acabou vindo para a nossa igreja. Então, às vezes, as pessoas que mais deveriam ser salvas, as que mais deveriam compreender o Evangelho, são as que menos compreendem. Mas a lição que nós aprendemos é que Deus nunca fica sem representante, Deus nunca fica sem substitutos. Deus sempre tem um substituto para aquela pessoa que não quer aceitar o seu filho. Deus sempre tem um substituto para aquele crente que não quer se envolver na obra de Deus. Homens de outra terra vieram adorar o Messias, porque o seu próprio povo o rejeitou. João 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu sempre digo para os evangelistas da nossa igreja, que para cada 4 pessoas que recebem o plano de salvação, apenas uma faz uma decisão sincera ao lado de Cristo. Mas o importante é que sempre haverá pessoas aceitando a Jesus Cristo. Paulo disse, irmãos, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Em outras palavras, nós não temos que ficar batendo na mesma tecla. Deus não vai ficar insistindo sempre com as mesmas pessoas. Por isso a parábola, a parábola das bodas, Deus mandou chamar as pessoas mais importantes da sociedade para participar das bodas, e elas disseram, não posso, e uma a uma começaram a dar desculpas. Deus disse, basta, vamos chamar outras pessoas, vamos chamar os pobres, os cegos, os mancos, os aleijados, amém, irmãos? Mas não vamos ficar insistindo sempre com as mesmas pessoas. Este é um recado da parte de Deus. Visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então quem eram esses homens? Eram homens importantíssimos e que vieram de uma outra terra para conhecer a Jesus Cristo. Um dos melhores elogios que eu recebi como pastor desta igreja foi de um visitante de outra terra. Ele estava passando por Goiânia, visitou a nossa igreja por 2 ou 3 cultos, e antes de voltar para a sua terra, ele me disse, pastor Rômulo, esta igreja está de parabéns. Por quê, meu irmão? Porque aqui vocês não pregam sobre o diabo, vocês só pregam sobre Jesus. Aqui vocês não pregam a palavra de homens, mas vocês pregam a palavra de Deus. Às vezes pessoas de fora enxergam mais do que pessoas de dentro. Às vezes pessoas de fora têm mais gratidão do que as pessoas de dentro. Então, esses homens foram importantes e homens que vieram de outra terra para conhecer o Filho de Deus. E como foi a sua jornada? O verso 2 diz, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Provavelmente eles tiveram que viajar, andar a pé, cerca de 12 a 14 dias, até chegar ao local onde Jesus Cristo estava. E eles atravessaram, irmãos, perigos, fadiga, e tiveram muitas despesas para conseguir o que queriam. Eu sempre ouço pessoas contando o seu testemunho de como elas chegaram a Jesus Cristo, como conseguiram chegar a Jesus Cristo. Certa vez um jovem que era viciado em drogas e havia também cometido um homicídio doloso, estava sendo processado, aguardando a sentença do juiz, se converteu a Cristo, glória a Deus, abandonou as drogas, abandonou a criminalidade,
E quando ele deu seu testemunho, havia lágrimas descendo, dos olhos de várias pessoas. E quando ele terminou aquele testemunho tremendo, eu disse para um pastor, que estava ao meu lado: mas que testemunho lindo, que testemunho tremendo. E aquele pastor me corrigiu e disse: de jeito nenhum, Rômulo, esse é um testemunho horrível. Testemunho lindo e tremendo é o seu, que aceitou a Jesus Cristo com 12 anos de idade e nunca precisou passar por essas coisas. Amém, irmãos? É verdade. Testemunho lindo é aquele testemunho limpo, é aquele testemunho que não precisou conhecer o mundo lá fora. Quando alguém é vítima deste mundo, é um testemunho triste. É um testemunho feliz, porque foi salvo, mas é triste, porque conheceu o lado do pecado. Os magos, eles tiveram um testemunho, eles tiveram um caminho muito difícil para percorrer, mas o importante é que eles chegaram. Por que o caminho foi difícil? Primeiramente por causa dos perigos. A Bíblia cita um deles no verso 2, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Primeiro, perigos de salteadores. Havia muitos ladrões naqueles dias, que atacavam as pessoas que viajavam, tirando tudo que elas tinham. Perigos de animais ferozes nas estradas, pois havia animais naqueles dias convivendo com a população, leões ferozes. E perigos de se perderem no caminho. Mas o maior perigo de todos foi este: o rei Herodes. Herodes podia tê-los matado, porque eles estavam atrás de um outro rei dos judeus. E Herodes tinha ciúmes do seu cargo, tinha ciúmes da sua posição, e eles poderiam ter morrido ali em Jerusalém. Eles poderiam também ter pensado: vamos ficar na Pérsia, vamos ficar com os nossos deuses, vamos ficar com a nossa religião. Para que buscar um outro Deus? Porém, eles sabiam que os deuses da Pérsia não eram verdadeiros, não satisfaziam, e a religião não lhes dava paz. Então, nesta manhã, quais são os perigos que você e eu enfrentamos quando decidimos que Jesus Cristo é o número 1 nas nossas vidas? O primeiro desses perigos é o perigo da transformação, é o perigo da mudança. Muitas pessoas não querem ser transformadas. Muitas pessoas não estão na igreja porque não querem ser exortadas. Elas não querem ser transformadas, elas amam os seus pecados, elas amam os seus hábitos, elas amam o tipo de vida que estão levando. E elas não querem ser incomodadas com transformação alguma. Mas este é um grande perigo. A Bíblia garante: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aliás, só existe uma forma de você viver feliz em Cristo: sendo transformado à imagem de Jesus Cristo todos os dias, e buscando por esta transformação. Outro perigo também é o da perseguição. Quando nós decidimos que Jesus Cristo é o número 1 em nossas vidas, nós seremos perseguidos, dentro da nossa própria casa, às vezes pelos pais, às vezes pelos filhos. Nós seremos perseguidos dentro do nosso local de trabalho, dentro de nossa escola, às vezes até mesmo na rua. Nós seremos perseguidos pelas pessoas que menos deveriam nos perseguir. Amauri foi um jovem viciado em drogas e bebida, mas ele se converteu a Cristo. Ele veio para a igreja, ele começou a viver por Jesus, começou a falar de Jesus, começou a ser um crente em Jesus. Sua família, ao invés de apoiá-lo, começou a zombar dele, começou a satirizá-lo e dizer que ele havia se tornado um religioso fanático. Conclusão: Amauri não suportou a perseguição, ele não suportou a pressão, ele abandonou tudo e voltou para a vida de outrora. Agora, sua família, que não quis apoiá-lo na fé, tem que apoiá-lo nos vícios. Mas uma coisa é certa: se você não suporta pressão, se você não suporta críticas, então não viva para Jesus Cristo.
Não deixe ninguém lá fora saber que você é crente. Não deixe ninguém lá fora saber que você faz parte do Templo Batista Maranata. Porque a promessa de Deus, irmãos, é muito clara. Lá em 2 Timóteo 3,12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Perseguições fazem parte de uma vida de testemunho por Cristo. Porém, apesar desses perigos, os magos tiveram coragem de ir ao local onde Jesus Cristo estava. Por quê? Por causa de uma luz. Eles disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente. Eu creio que esta estrela foi apenas uma fonte de luz, não necessariamente um corpo celeste. A mesma luz que os pastores avistaram no deserto. Lucas 2,9 diz: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor ou de luz, e tiveram grande temor. De qualquer forma, tratava-se de uma luz profética, anunciando um evento muito importante, e os magos perceberam isso. Os magos sabiam que se seguissem aquela luz, chegariam ao local certo. Hoje em dia, irmão Zander, hoje em dia, pastor Fabiano, qual é a luz que guia os homens ao lugar onde Jesus Cristo está? São os salvos, eu e você. O apóstolo Paulo disse isso em Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como, diga alguém, astros, que significa luz no mundo. Então, nesta manhã, podemos dizer, seria certo dizer, que muitas pessoas estão na igreja e são salvas porque seguiram a luz de alguém. Por outro lado, também há pessoas fora da igreja, porque a luz de muitos crentes está apagada. Um missionário chamado W. Milne foi chamado para pregar o evangelho para os canibais da Nova Guiné. Quando chegou lá, encontrou os nativos praticando o verdadeiro canibalismo. Mas ele começou a pregar o evangelho e vários canibais se converteram a Cristo e se tornaram ex-canibais. E ali W. Milne viveu muitos anos pregando a palavra de Deus, até que finalmente ele envelheceu e morreu. E no dia em que ele morreu, os nativos fizeram seu culto fúnebre, e eles disseram: quando o missionário chegou até a nós, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. Então, nesta manhã, eu e você somos a luz de Natal. Amém, irmãos? É através da minha vida, é através da sua vida, que muitas pessoas vão conhecer Jesus Cristo. Mas a sua luz está apagada? A sua luz está acesa? A sua luz está brilhando? Os magos chegaram a Jesus por causa de uma forte luz. E a luz continua brilhando, ela é a mesma, através de mim e de você. E quem eram esses homens? Eles eram homens importantes que vieram de outra terra. Como foi a sua jornada? Perigosa. E eles foram guiados por uma luz. E em terceiro e último lugar, o que eles ofereceram a Jesus? Veja o verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu quero que você preste atenção neste último ponto da mensagem. Eles viajaram mais de 12 dias, eles enfrentaram perigos mil, mas veja, não para receber algo de Deus, preste atenção, mas para oferecer algo ao Filho de Deus. E o que eles ofereceram? Você diria: pastor, ouro, incenso e mirra. Não, eles ofereceram algo muito maior do que isso. Vamos ver? Primeiro, eles ofereceram uma grande fé.
Porque do que adianta você trazer seus dízimos, trazer suas ofertas à casa de Deus, e muitos fazem isso, se você não possui a verdadeira fé? Veja, irmãos, esses homens colocaram uma fé numa criancinha, num recém-nascido. Eles trocaram os ídolos da Pérsia, que eram ídolos milenares, por um bebezinho, que não tinha palácio, que não tinha reino, não tinha riquezas, além de tudo era pobre e era judeu. Portanto, a fé verdadeira não age pelas aparências, mas sim pelo que está escrito na palavra de Deus. E eles creram que aquele bebezinho seria o guia. Eles usaram esta palavra. Melhor do que isso, ele seria o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nesta manhã, não está atrás do nosso ouro, ele está atrás da nossa fé. Em segundo lugar, eles ofereceram grande humildade. Como falta, humildade entre o povo de Deus. A Bíblia diz que eles se prostraram aos pés de Jesus Cristo. Um bebezinho recém-nascido, e ali aqueles homens sábios e importantes, com a boca no chão, na presença daquela criança. Tente imaginar a cena. Porque os povos antigos tinham, e nos dias de hoje alguns povos ainda têm o hábito de se ajoelharem diante de uma deidade ou de uma realeza? Porque, irmãos, é sinal de humildade, é gesto de humildade. Geralmente, quais são os animais que ficam próximos aos nossos pés? São os cachorros e os insetos, não é verdade? Os insetos e cachorros estão sempre beirando os nossos pés. Na sua humildade, Jó disse: e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Eu sei que você se sentiria ofendido se alguém lhe chamasse de verme, mas a Bíblia nos chama de verme. Eis ali o Luiz, verme, e o filho dele, Gabriel, um vermezinho. Amém, irmãos? Isto é humildade. E esses homens demonstraram grande humildade na presença de Deus. Quantas pessoas hoje em dia não vêm mais ao altar quando nós fazemos o apelo? Aliás, os pastores pararam de fazer apelos porque as pessoas não respondem mais aos apelos. Das duas, uma: a pregação foi muito triste, a pregação foi muito ruim, não tocou o nosso coração, ou o orgulho foi muito forte. E eu digo, irmãos, pelo menos se tratando desta igreja, na maioria das vezes é o orgulho. Amém, irmãos? É o orgulho muito forte. Mas a palavra de Deus tocou, a palavra de Deus mostrou, a palavra de Deus acusou, e mesmo assim as pessoas não vêm orar no altar, não se ajoelham mais no altar, porque o orgulho não deixa. Porém, nesta manhã, Deus não está interessado no seu ouro, Ele está interessado na sua humildade. E terceiro, ofereceram grande generosidade. Veja o verso 11 mais uma vez: abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Preste atenção, muitas pessoas dão seus dízimos e suas ofertas, porque é uma obrigação religiosa, Irmãos, há igrejas onde os pastores estão dizendo assim: não venham à noite, não venham no próximo culto, a menos que você traga pelo menos R$10 de oferta. Não muito tempo atrás, uma senhora entrou nesta igreja no culto da noite e me perguntou: pastor, eu posso adorar a Deus hoje à noite na sua igreja? Claro, por que não? Porque hoje de manhã o pastor da igreja a qual eu pertenço disse que eu não precisaria voltar ao culto se não trouxesse R$10. Eu não tenho R$10, pastor, e eu não quero deixar de ir à igreja. Eu disse para ela: pode ficar aqui de graça. Há igrejas cobrando esse tipo de compromisso das pessoas, e há pessoas tolas que ainda frequentam esse tipo de igreja. Pastor, eu não entendo isso. Eu também não entendo. Mas há pessoas tolas, pessoas simplórias, ingênuas, que ainda frequentam igrejas mercantilistas.
Mas o que é pior? Pessoas que frequentam igrejas mercantilistas ou pessoas que deixam de frequentar igrejas fundamentalistas? Os magos não tinham nenhuma obrigação religiosa, eles não eram judeus, eles não faziam parte da lei de Moisés, por isso eles deram voluntariamente, e eles deram generosamente. E é assim, irmãos, que Deus quer receber as nossas ofertas, voluntária e generosamente. O que os magos deram? Eles deram ouro, e o ouro estava dizendo que Jesus Cristo era um príncipe. Quantos concordam? Jesus Cristo é um príncipe. Melhor que isso, Jesus Cristo é rei. O ouro era dado para os reis, para as realezas, e eles deram também incenso, e aquele incenso estava dizendo: Jesus Cristo é sacerdote, Ele é o nosso sacerdote nesta manhã, Ele é o nosso representante, Ele vive para interceder por cada um de nós. E eles deram também a mirra, e a mirra, você sabe, é um perfume que surge através de muito sofrimento. A mirra é amassada, pisoteada, triturada, até exalar aquele cheiro, aquele perfume suave. E com a mirra, eles estavam dizendo: esse rei, esse sacerdote, também será o nosso sacrifício, será o pagamento pelos nossos pecados. O que aprendemos com a vida e o testemunho desses magos? Que nem sempre quem tem a Bíblia e está na igreja são os verdadeiros salvos. Os judeus lá em Jerusalém até apontaram o caminho para os magos, mas não foram com eles. Os judeus tinham o conhecimento, mas não tinham a conversão. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos. Ah, você deve saber muito, né? Mas você já é salvo? Pastor, eu estou na igreja desde que nasci. Isso não quer dizer muita coisa, porque às vezes quem tem a Bíblia e quem está na igreja não é salvo ainda. Os judeus não eram salvos, apesar de que a promessa havia sido feita para eles. Os presentes que os magos deram para Jesus ajudaram Maria e José a fugirem para o Egito. Eu creio que foi através do ouro, do incenso e da mirra que José conseguiu algum dinheiro para transportar sua família e fugir para o Egito e viver lá por alguns anos, até que a ameaça de morte do filho fosse extirpada. O que nós damos hoje para Jesus através da nossa igreja também é para a honra e a glória de Deus. O homem precisa seguir a luz que Deus está lhe mostrando para ser um melhor crente ou para ser salvo. E hoje, sabe qual é a luz que Deus está nos dando? É a luz da pregação da mensagem da palavra de Deus. E por último, precisamos oferecer a Jesus o ouro do nosso coração, o incenso das nossas orações e a mirra da nossa obediência. De novo, o ouro do nosso coração, o incenso das nossas orações e a mirra da nossa obediência. Coração. A Bíblia diz que de tudo que devemos guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Eu fico imaginando, irmãos, o coração está frio, o coração está descompromissado, Deus não é mais o primeiro Deus em nossas vidas, porque há outros deuses tomando o lugar de Deus. Trabalho, parentes, amigos, lazer, descanso, dinheiro. Então é necessário que neste Natal você ofereça para Jesus o ouro do seu coração. Significa que pela graça de Deus você vai dar para Ele o primeiro lugar. Tudo vai ser secundário quando comparado com Jesus. Ofereça para Ele o incenso das suas orações. Você tem orado? Você tem participado dos cultos de oração de sua igreja? Além de
buscar a Deus em casa todos os dias? A Bíblia ensina que quando nós oramos, um cheiro suave se levanta e vai para o céu. Deus tem cheirado o incenso das suas orações, e com que frequência Ele tem cheirado o incenso de suas orações? E finalmente, a mirra da obediência. Quem disse que obedecer é fácil? Obedecer é difícil. Obedecer é difícil. Se você me permite, vou dar até uma ilustração meia, como eu diria, uma ilustração meia grossa. Mas imagine você estar na igreja ouvindo a palavra de Deus e está apertado, precisando ir ao banheiro. Mas você sabe que o certo é esperar até terminar o culto, amém, irmãos? A mirra da obediência, você sofre até o momento certo para ir ao banheiro. E é uma ilustração simples, mas que pode ser levada para outros casos muito mais sérios. Você está em casa, um parente aparece e você fica indeciso: vou para a igreja ou fico com um parente em casa? E aí eu me lembro dos pais do pastor Daniel Johnson, que nunca jamais em toda a sua vida perderam um culto da igreja, principalmente aos domingos. O pastor Daniel diz que cresceu num lar onde ele nunca perdeu um culto sequer da igreja, só quando tinha febre 40 graus para cima. Certo dia apareceram os parentes do pastor Daniel na casa dele domingo, 8h30 da manhã. Aí ele pensou consigo: que bom, hoje nós não vamos à igreja. Ele era um menino, um garoto, pensou: hoje nós vamos ficar em casa. De repente ele ouviu o pai dele dizendo para o irmão: olha, você gostaria de ir na igreja conosco? O irmão dele, que não era crente: não, nós não vamos em igreja. Então fiquem aqui à vontade e nós voltamos daqui a 2 horas, amém, irmãos? Nós voltamos daqui a 2 horas. Resultado, o pastor Daniel tornou-se missionário, já está no Brasil há mais de 30 anos, 5 filhos, e os 5 filhos estão servindo a Deus no ministério. Às vezes é difícil obedecer a Deus, mas vale a pena, vale a pena. Então eu quero convidar os amados irmãos a não serem como os judeus, que conheciam o caminho, podiam apontar o caminho, mas não se comprometeram. Vamos ser como os magos, vamos oferecer a Deus o ouro do nosso coração. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o número 1. Vamos oferecer para Ele o incenso das nossas orações. Vamos ser um povo de oração. Uma igreja, ela não pode ser mais forte do que o número de pessoas que está orando. Certa vez foram visitar a igreja de Charles Spurgeon, 30 mil membros, uma igreja que estava fazendo missões e alcançando outros países da Europa e até da América do Norte. Chegaram para ele e perguntaram: qual é a força desta igreja? Qual é o poder por detrás desta igreja? Charles Spurgeon pegou aquelas pessoas e caminhou com elas até o porão da igreja, e abriu a porta, e havia centenas de homens ajoelhados, orando antes do culto. E Charles Spurgeon disse: eis aqui o poder da igreja, eis aqui a força da igreja. E vamos oferecer a mirra da nossa obediência. Não é fácil obedecer. Se fosse fácil, irmãos, obedecer a Deus, nós não teríamos os problemas que temos e as decepções na vida que temos. Mas a questão não é se é fácil, a questão é se vale a pena. E quantos concordam? Vale a pena obedecer a Deus. Se coloque em pé e vamos terminar com uma oração. Querido Deus e eterno Pai, é Natal, e o mundo